A paz de Jesus, meu querido irmão, Deus abençoe a todos. Vamos juntos fazer o nosso estudo bíblico de hoje. Vamos para o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis. Nós começamos aqui, a partir desse capítulo, a adentrar na decadência do reinado de Salomão. Então, nós vimos desde o capítulo 1, né? Só as coisas boas, né? A sabedoria, a riqueza, a glória de Salomão. Agora vamos entrar aqui na questão da queda desse reinado. Desculpa, o que aconteceu, né? Para o reinado decair, o reinado de glória, né, de construções, de riqueza. Pega a sua Bíblia e vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Amém. Muito bem. Nós vimos no capítulo anterior que o reino de Salomão era um reino próspero. Carros, plantas, animais, ouro, prata, prosperidade. Muita riqueza. Até a rainha de Sabá visita Salomão para ver a sua sabedoria, né? E aí vamos ver o seguinte, versículo 1, capítulo 11. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Olha aqui, começa aqui a questão do eros, né? Esse amor carnal. Moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas e etéias, pertencentes às nações das quais Yahvé dissera aos israelitas: presta atenção, vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente eles desviarão vossos corações para os seus deuses. Mas Salomão se ligou a elas por amor, né? Vejam, não somente às mulheres, mas também aos deuses pagãos. Teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram o seu coração. O prazer, a sexualidade, a aventura do sexo, do prazer, tudo isso desviou o coração de Salomão. A beleza deste mundo, mulheres belas, ele era rico, tinha quem ele quisesse. 700 mulheres, princesas e mais 300 concubinas, um harém, né? E essas mulheres desviaram o seu coração. Aqui está para nós um grande alerta. Olha, gente, Salomão, ele era um ungido de Deus, ele tinha a sabedoria de Deus, ele teve prosperidade pela mão de Deus, Deus ouvia a sua prece, sua oração, mas o inimigo sempre tentará dar um jeito de derrubar, principalmente os seus escolhidos. Então, a maior investida de Satanás é contra aqueles que estão na sua graça. Quando a gente diz assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, de fato é isso, porque o que o demônio mais quer é nos tirar da graça de Deus, né? Então, diante daquelas pessoas que estão no pecado, eles só querem mantê-los na vida errada. Mas para aquelas pessoas que estão buscando a Deus, que estão confessados, que estão na graça do Senhor, a tribulação, a tentação é muito maior. Porque a maior alegria do demônio é tirar um homem e uma mulher do estado de graça, ou seja, da perfeita intimidade com Deus, que é consequência de uma vida de conversão e do sacramento da confissão. Então, por causa da nossa concupiscência, nós vamos cedendo das nossas fraquezas. E o que aconteceu aqui? Imagina, o cara foi se apaixonando pelas mulheres. A vida de prazer, de riqueza, foi vislumbrando seu coração. E elas desviaram o coração de Salomão. Então, qual foi o início da queda de Salomão? O amor pelas mulheres e pelos seus deuses em consequência. A mulher fez a cabeça do homem, né?
as mulheres ali fizeram. Mas o que tem a ver? Não tem nadinha. Deus tinha dito, olha, não se aproxime dos povos pagãos, dos moabitas, dos amonitas, dos edonitas, dos sidônias, das etéias. Não se aproxime deles. Por quê? Porque eles vão desviar vocês. Porque eles têm mais força do que vocês. Né? É aquela experiência. Deus é mais forte que o demônio? Sim, mas o demônio é mais forte que a gente. Então a gente não pode brincar com as coisas desse mundo. Porque o demônio vai conquistar. Ele é muito mais esperto. Ele vai seduzir. Então a gente tem que se afastar. Muitas das nossas tentações se vence fugindo das ocasiões. Por que não dizer todas? Então fujamos das ocasiões. Principalmente na área da sexualidade, do prazer, da comida, do alcoolismo, da droga, dos ambientes que nos levam a esses vícios. Foi isso que aconteceu. As mulheres seduziram Salomão, que ao se deixar levar por uma vida errante na sexualidade, acabou fazendo o maior sacrilégio de todos. Veja, Saul desobedeceu a Deus. Davi traiu, cometeu um pecado, mas não negou o Senhor. Mas Salomão, ele cultuou, ele construiu altares para outros deuses. Nós vamos ver agora aqui. E aí vinha a maldição sobre a casa dele. Vinha a maldição. Quando ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para outros deuses. E seu coração não foi mais todo de Yahvé, seu Deus, como fora de Davi, o seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, a abominação dos Amonitas. Ele fez o mal aos olhos do Senhor e não lhe foi fiel plenamente, como seu pai Davi. Ser fiel plenamente. Versículo 7. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camos, a abominação de Moabe, na montanha a leste de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos Amonitas. O cara chegou a construir templo para os deuses pagãos. Você está entendendo o que aconteceu? Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras que ofereciam incenso e sacrifício aos seus deuses. Então elas, poxa, Salomão, constrói um negócio para mim, cultuar o meu Deus e tal. E o cara, seduzido pelas paixões da carne, foi cedendo aos seus princípios e valores. Não percebeu a astúcia do demônio. Que vem o quê? De forma bonita. O demônio não vem de forma feia. Sedutora, uma mulher bonita, que dá prazer. Que vai ali pedindo. Que vai pedindo. Até a gente ceder e perder a nossa salvação. Yahvé irritou-se com Salomão, porque o seu coração se desviara de Yahvé, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes, e que lhe havia proibido expressamente que seguisse outros deuses, mas ele não obedeceu ao que o Senhor lhe ordenara. Então o Senhor disse a Salomão: já que procedestes assim, e não guardaste a minha aliança, e as prescrições que te dei, vou tirar-te o reino e dá-lo a um dos teus servos. Então veja, aquilo que eu sempre tenho tocado aqui nas leituras, e que a nossa vida religiosa ela é muito isso. A gente precisa parar com essa história de que Deus sempre vai nos dar tudo, que vai buscar a gente em qualquer lugar, aquela coisa toda. O filho pródigo foi para a vida errante. O pai não foi lá buscar ele, não. O pai não foi dar comida para ele, não. O pai esperou o filho voltar, porque a decisão de voltar é nossa. Na dor, na humilhação, né? Então voltar para Deus. Então veja, nessa aliança eu preciso ser fiel para receber a graça. Então Deus continua fiel. Isso não quer dizer que ele continua dando a bênção para nós se a gente for infiel, não. Quer dizer que ele continua sendo fiel. Ele faz parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa, porque senão a maldição recai sobre a nossa vida. O que é a maldição? Senão o afastamento de Deus, causado por nós. Versículo 12. Todavia não farei isso durante a tua vida, por consideração para com teu pai. É da mão de teu filho que arrebatarei o reino. Nem tirarei o reino todo, mas deixarei a teu filho uma tribo, por consideração ao meu servo Davi, e para com Jerusalém que escolhi. Então veja, os matrimônios de Salomão com estrangeiras serviram aos objetos políticos dele. Os santuários pagãos eram destinados às suas mulheres e aos comerciantes, né? Mas esses contatos punham em perigo a pureza do javismo, e o autor interpreta os fatos no espírito e no estilo do Deuteronômio.
a infidelidade religiosa que Deus castiga, suscitando inimigos no exterior e no interior. Então, a infidelidade. Versículo 14, vamos ver se a gente consegue concluir. Yahvé suscitou contra Salomão um inimigo, Hadad. Olha Hadad aqui, inimigo, o Edonita, da estirpe real de Edom. Depois que Davi esteve em Edom, Joabe, general do exército, foi sepultar os mortos e matou todos os varões de Edom. Joabe e todo Israel lá permaneceram por 6 meses, até exterminar todos os varões de Edom. Então Hadad fugiu para o Egito, com todos os edonitas, servos de seu pai. Ele era ainda muito jovem. Está contando a história como aconteceu. Partindo de Madian, chegaram a Farã. Tomaram consigo alguns homens de Farã e foram para o Egito, para junto do faraó, rei do Egito. O faraó deu a Hadad uma casa, forneceu-lhe víveres e doou-lhe um terreno. Hadad ganhou a simpatia do faraó, que lhe deu por mulher a irmã de sua esposa, a irmã de Táfnis, a grande dama. A irmã de Táfnis lhe deu um filho, Genubate, que Táfnis nutriu no palácio do faraó. Genotabe morava no palácio do faraó, junto com os filhos do faraó, né? Quando Hadad ouviu dizer no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, general do exército, estava morto, disse a faraó: deixa-me partir, quero voltar para a minha terra. O faraó lhe respondeu: que te falta na minha casa para desejares voltar para a tua terra? Ele disse: nada, mas deixa-me partir. Yahvé então suscitou contra Salomão outro inimigo também, Razon. Quem é Razon? Filho de Eliada, que fugira de seu senhor Hadadezer, rei de Soba. Reuniu outros homens em torno de si e tornou-se chefe de um bando. Foi então que Davi os massacrou. Foram a Damasco, aí se estabeleceram e reinaram sobre Damasco. Foi um adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. Eis o mal que fez Hadad. Tratou Israel como inimigo e reinou sobre Edom. Versículo 25. Então, os inimigos externos que foram suscitados por Deus contra Salomão. Ou seja, veja, Deus poderia protegê-los, Salomão, se este fosse fiel. Mas como ele não foi fiel, Deus retirou a sua proteção, porque ele quis sair da presença de Deus, da proteção de Deus, e os inimigos estavam sempre prontos, querendo destruir. O demônio está ao nosso redor, como um leão, procurando a quem devorar. Sempre pronto a nos devorar. Se a gente peca, a gente sai da proteção de Deus e ficamos presa fácil para o demônio. Jeroboão, filho de Nabate, efraimita de Sareda, sua mãe era uma viúva chamada Sarva. Estava a serviço de Salomão e revoltou-se contra o rei. Essa foi a causa de sua revolta. Aí conta a história. Salomão estava construindo o Melo e tapando a brecha da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um homem valente e forte. Vendo Salomão, como este jovem era esforçado no trabalho, colocou-o à frente de toda a corveia da casa de José. Aconteceu que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aias de Silo, trajando um manto novo. Os dois estavam sozinhos no campo. Aias tomou o manto novo que trazia e rasgou-o em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, pois assim falei a Yahvé, Deus de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas ele ainda ficará com uma tribo por consideração para com seu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. É que eles me abandonaram, prestaram culto a Astarte, deusa dos Sidônios, a Camus, deus de Moabe, a Melcom, deus dos Amonitas, e não andou nos meus caminhos, fazendo o que é reto aos meus olhos, nem observou meus estatutos e normas, como seu pai Davi. Né? Todavia, não tirarei da mão dele para parte alguma do reino, pois o estabelecei príncipe por todo o tempo de sua vida, por consideração para com o meu servo Davi, que escolhi, e que observou meus mandamentos e meus estatutos. É da mão do seu filho que tirarei o reino, e o darei a ti, isto é, as 10 tribos. Veja, a gente vai parar aqui por causa dos nossos minutos estão acabando. A gente conclui amanhã no próximo vídeo, mas você já percebeu. A parte mais importante a gente já falou bastante. O que fez a decadência chegar na vida de Salomão. O que Deus falou com você? Deixa aqui nos comentários e amanhã a gente continua.